Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste sábado. Eu vou trazer aqui para vocês hoje, em primeiríssima mão, mais um escândalo diplomático do desgoverno do Lula, envolvendo Venezuela e Chile, algo que a imprensa profissional está fazendo um esforço hercúleo para esconder de vocês, tá? Detalhes daqui a pouquinho antes. Outras notícias, a primeira é essa no canto da tela, o STF voltando a legislar e atropelar, tratorar o Congresso Nacional, naquilo que se tornou a regra, não mais a exceção, né? Eles vão retomar o julgamento da liberação da maconha na próxima quarta-feira. O Pacheco, pouco tempo atrás, tentou dar uma de brabo, né? Tentou colocar as asinhas para fora e disse que não ia aceitar esse tipo de intromissão, queria pautar uma lei nesse sentido para que a coisa fosse resolvida no lugar em que deve ser resolvida, né? No Legislativo, no Congresso Nacional. E o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, atual presidente do STF, acaba de desafiar o seu amigo pessoal, Rodrigo Pacheco. Não precisa ser vidente para saber onde isso vai parar, né? Se o Rodrigo Pacheco lá atrás colocou as asinhas para fora, agora ele vai colocar as asinhas e o galho para dentro. Agora, prêmio Nobel de Cinismo vai para o Edson Fachin. Ele disse que, na ausência de políticas públicas, o judiciário é chamado para discutir essa questão. O Fachin, a política pública para a droga é cadeia. É cadeia. Quando resolveram inventar essa imbecilidade de pequena quantidade, de diferenciar usuário de traficante, é que o problema começou a piorar. Porque, que eu saiba, o usuário não faz maconha brotar do ouvido. Tem que comprar de alguém. Se plantar em casa, também é crime. Então, meu filho, ninguém está chamando vocês para discussão. Absolutamente ninguém. Vocês impedem que o problema seja resolvido. Você, por exemplo, proibiu que a polícia subisse os morros do Rio de Janeiro durante a pandemia, ô Edson Fachin. Então, sabe, é uma cara de pau assustadora, né? E ele fala com a propriedade de quem, né, já desafiou o Congresso em inúmeras oportunidades, né? Que tristeza, que tristeza. Rodrigo Pacheco, você é uma vergonha. Não me canso de repetir isso aqui. Povo de Minas Gerais, pelo amor de Deus, expulsem esse bananão da vida política em 2026, tá? Vamos falar aqui agora, pessoal, a respeito do Freire Gomes. Para quem não se lembra do nome, ele foi o comandante do exército escolhido a priori pelo Lula, né? Foi nomeado pelo Jair Bolsonaro. Aquele que queria promover um golpe de Estado, né, um golpe militar, nomeou os comandantes das Forças Armadas escolhidos por seu sucessor, né? O primeiro foi o Freire Gomes. Passou pouco tempo, depois foi substituído pelo Melancia Mor, né, o puxa-saco de cachaceiro, o Tomás Ribeiro Paiva. E o Freire Gomes prestou depoimento ontem à Polícia Federal e falou por 7 horas e respondeu todas as perguntas que foram feitas a ele, tá? Até o momento, não vazou nada. Então, a gente sabe o que isso significa. Não tem nada contra o Jair Bolsonaro. Obviamente, o depoimento, de acordo com a matéria, será mantido em sigilo, né? Porque o que acontece? Quando está mantido em sigilo, você começa a criar as narrativas em cima, né? A fonte fantasma aparece, né? A pessoa que não quis se identificar, a fonte interna da Polícia Federal, né? Aí pronto, aí começa a especulação. Uma pergunta aqui para vocês que estão aí assistindo: por que o Bolsonaro não foi preso ainda por conta do caso das joias? Por quê? Por que o Bolsonaro não foi preso ainda por conta do cartão de vacinação? Porque tudo isso é na narrativa. Aí quando acaba a gasolina, aí ninguém fala mais sobre o assunto, né, pessoal? Aqui é mais uma fonte inesgotável de especulações, de mentiras, né? Tá aí, Freire Gomes. Inclusive, essa semana, a gente viu, assim, eu olhei e pensei que era um meme. A matéria dizendo que alguém da PF havia afirmado que o Bolsonaro e seus aliados tinham desovado provas.
Eles sabiam das operações e se livraram das provas. Por isso que a gente não encontrou nada. Porra, pelo amor de Deus, né, o PF? Tá, para, a vergonha já tá grande demais. Tudo bem que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Mas daqui a pouco nem nossas fronteiras vão suportar tanta vergonha. Né? Vamos falar agora, pessoal, a respeito do Glenn Greenwald e do Paulo Figueiredo. Tá? O Paulo citou o Greenwald, né, o famoso Verdeval da Vaza Jato, na entrevista que ele deu ao Tucker Carlson. Quem não assistiu ainda, por favor, procure essa entrevista no Twitter, porque se ela estiver no YouTube, rapidinho ela vai ser excluída, tá? Por ordem, vocês sabem de quem. Mas o Glenn Greenwald realmente se tornou uma voz ativa ali pela liberdade de expressão. Né? E foi justamente por isso que o Paulo o citou. O Paulo também é um cara muito inteligente, estrategista. Né? O Glenn é muito respeitado nos Estados Unidos como jornalista. Então, é bom para a entrevista, né, ter esse crivo do Greenwald no tocante à luta por liberdade de expressão contra a opressão do judiciário. Mas o Greenwald, pessoal, até o resultado oficial das eleições de 2022, não tecia uma crítica sequer a respeito dessa censura que acontece no Brasil. Não falava absolutamente nada. Só depois que o governo que ele ajudou a eleger chegou ao poder, é que ele começou a falar. Por que ele não falava? Glenn Greenwald, por que você não falava antes, durante o governo Bolsonaro? Por que você não criticava? Por que você era uma figura decorativa naquele período? Ou será que essa castração só começou depois que o Lula assumiu? Lula que você entrevistou na cadeia. Lula que você ajudou a tornar elegível novamente. Ajudou não, você foi o pivô da mudança de status eleitoral do Lula com a Vaza Jato. E aqui vai mais uma pergunta aqui para o Glenn Greenwald. Essa aqui é fundamental. Se ele não responder isso aqui, ele nunca vai se redimir. As informações que o próprio Intercept deu, à época, é de que figuras políticas, influenciadores, né, jornalistas, membros do alto escalão do judiciário, de todos os espectros políticos, foram alvo do hacker. Por que você, Glenn Greenwald, e seu amigo Leandro Demore só divulgaram aquilo que beneficiava o Lula e prejudicava a Lava Jato? Onde estão os arquivos que falam sobre outras pessoas? Enquanto você insistir nessa ladainha de ficar reclamando de ausência de liberdade de expressão sem fazer a tua obrigação, que é ajudar a corrigir o problema, a origem do problema causado por você, você não passa de um boneco. De um boneco. Tá? É uma vergonha um cara como você. Você é um hipócrita. Um hipócrita. Você tem nas suas mãos o poder de resolver essa questão. Mas escolhe ficar de mimimi no Twitter. Vergonha. Agora falando da parte boa, o Paulo Figueiredo, ele deu uma declaração, pessoal, que nos enche de esperança. Tá? No último CPEC, ocorrido nos Estados Unidos, recentemente, ele e o Eduardo tiveram uma reunião de mais de 1 hora com o Donald Trump. Detalhe, eles foram chamados pelo Donald Trump para conversar com ele, tá? Não foram eles que procuraram o Trump. O Trump procurou o Paulo e o Eduardo. E o Paulo disse, né, ele não entrou em detalhes, obviamente, ele não pode quebrar a confiança do Trump, que é uma questão pessoal. O Brasil se tornou uma questão pessoal para o Trump. Então, se ele vencer as eleições, como tudo indica que vencerá, a gente vai sim ver o resultado aqui. Tá? Inclusive um dos membros mais próximos, né, da equipe do Donald Trump foi alvo de uma decisão do Alexandre de Moraes. Tá? Então, vamos aguardar aí, porque, ao que tudo indica, se o Loirão ganhar, vem muita coisa boa aí pra gente, tá? Agora vamos lá, vamos chegar aqui ao escândalo, mais um escândalo diplomático desse desgoverno que, assim como outro esquerdista, né, o Glenn Greenwald, é hipócrita, né, do calo do pé esquerdo até a última ponta de fio de cabelo.
tá? Para quem tem cabelo, se é que vocês me entendem. Seguinte, pessoal, para começar aqui, nem tem muita coisa a ver, né? Mas o Maduro teve um encontro com Lula, né, numa conferência de países latino-americanos e disse: fica tranquilo, Lulinha, fica tranquilo que a gente vai ter eleição. Tá? Fica de boa. Né? Isso aí é tipo assim, é o Fernandinho Beiramar chegando pro Marcola e dizendo: fica tranquilo, né? Fica tranquilo que o tráfico vai acabar. É brincadeira, né? É brincadeira. Gostaria de me aprofundar, mas não posso. Né? Vamos falar sobre o escândalo agora. Pessoal, é o seguinte, o nome é Ronald Ojeda. É um ex-tenente-coronel reformado do exército venezuelano, tá? Que se tornou opositor do Nicolás Maduro e no ano de 2018 pediu asilo político ao Chile. Tá? Ele estava no Chile como refugiado político. O Ronald, pessoal, ele foi sequestrado na madrugada do dia 21 último de sua casa, no Chile. Repetindo, tá? Refugiado político. Refugiado político. Tá? Perseguido pelo regime comunista ditatorial tirânico do Nicolás Maduro. Então ele foi abduzido de sua casa, aos olhos de sua família, e desapareceu. Tá? Quem fez isso? Agente do Serviço de Inteligência do Nicolás Maduro. Agentes venezuelanos. Tá? E aí ninguém sabia onde é que estava o Ojeda. Né? Desapareceu. Ontem, o corpo dele foi encontrado embaixo de uma estrutura de cimento em uma cidadezinha perto de Santiago do Chile. Os legistas examinaram o corpo e constataram que ele tinha sido assassinado entre 7 e 10 dias antes do corpo ser encontrado. Ou seja, talvez, possivelmente, ele foi morto no mesmo dia que foi abduzido. Tá? Então, vejam bem, o governo venezuelano, né, esse que promete que vai fazer eleição, né, que é uma ditadura comunista, ao contrário do que afirmou o Barroso um tempo atrás, que isso era uma ditadura de direita, né, Barroso? Você que diz combater as fake news, né, Barroso? Você meteu essa, dentre outros. A tirania venezuelana infiltrou agentes de inteligência no Chile para sequestrar e assassinar um inimigo político, tá, que estava lá em asilo. E aí, o que acontece? Ontem nós tivemos o Lula feliz, contente, celebrando juntamente com o Maduro o aumento da cooperação, a ampliação da cooperação entre Venezuela e Brasil. Lá estava o Lula sorridente, apertando a mão do Maduro, um ditador sanguinário, um cara que não respeita a democracia de outros países, a soberania de outros países, como provar a dele, a do país dele. Isso aí a gente não precisa nem falar. O Lula é o cara que chega e diz que o Israel está promovendo um ataque coletivo contra palestinos. Acusa Israel de promover genocídio. Ao mesmo tempo em que aperta a mão do Nicolás Maduro. Ele ataca Israel usando dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, comandado pelo Hamas. É isso mesmo, pelo Hamas. Enquanto isso, sorri, aperta a mão, abraça, celebra ampliação da cooperação com o Brasil e com a Venezuela, junto com o ditador venezuelano, um sanguinário. Que, repito, gente, vocês têm noção disso? O cara mandou agentes secretos, agentes de inteligência para uma nação soberana para sequestrar e matar um cara. E tá lá o Lula todo feliz e contente com o Nicolás Maduro, falando sobre eleições. Ah, não, a gente vai fazer eleições sim, Lula. Ah, tá bom, meu filho, faz as eleições que nem lá do Brasil, que vai dar bom pra tu. Né? E assim, eu lembro, pessoal, como se fosse hoje. Hoje, é uma das memórias mais vívidas que eu tenho. O TSE proibindo o Jair Bolsonaro de elencar o Lula, a Nicarágua e Venezuela. A ditadura venezuelana. Um vídeo que o Bolsonaro fez que ficou sensacional, produzido pela campanha do Bolsonaro, que viralizou em menos de 12 horas. O que aconteceu? O PT, a campanha do Lula, recorreu ao TSE e imediatamente mandaram tirar o vídeo do ar.
Por quê? Porque você não podia ligar o Lula ao Nicolás Maduro, ao Hugo Chávez. E tá aí, gente. Tá aí. A gente não precisa nem falar de caixinha mágica. Nem de caixinha mágica a gente precisa falar. Porque isso aqui, só isso que eu trouxe para vocês agora, é uma prova de que algo, no mínimo, assimétrico aconteceu. Então gostaria de perguntar aqui para vocês, esquerdistas. Vocês gostam do Nicolás Maduro? Vocês aprovam o que ele faz? E por que vocês não criticam o teu presidente da República, alcoólatra, cachaceiro, senil, irresponsável, por tratar o Nicolás Maduro como se fosse um presidente democrático? Vejam só, o Nicolás Maduro está prometendo para o Lula eleições. O que você capta disso aí? Que existiu uma intenção de não ter eleição, que não houve eleição anteriormente? E aí, o que vocês pensam disso? O que vocês acham do presidente de vocês ser unha e carne com esse sanguinário, com esse assassino? Aí ele, o Lula, vai lá e chama Israel de promover carnificina. Vou citar novamente a fala do Paulo Figueiredo. O Trump levou a coisa para o lado pessoal. É uma questão pessoal que ele quer resolver com o Brasil. Tá? Então, neste ano, o evento mais importante para o Brasil não acontecerá aqui. Acontecerá no hemisfério norte, nos Estados Unidos da América. Se o Trump vencer as eleições, um novo leque de esperança se abre para que a justiça seja restabelecida nesse país. Porque hoje nós estamos nas mãos dessas pessoas. De um hipócrita que critica Israel, usa dados de um grupo terrorista e aperta a mão de um sanguinário. E de membros do judiciário que não conhecem seus lugares e usam personagens fantasmas, como se da imprensa fossem, para dizer que foram convocados para um debate que não pertence a eles. E tudo isso com a conivência de quem? Da imprensa profissional brasileira. Eu só não reclamo, sabe por quê? Porque mais morto que o Ronald Orreda é o jornalismo do Brasil. Forte abraço, a gente se vê por aí.